Irmãos, eu não vou forçar a garganta, deu para notar que eu estou um pouco rouco, tá certo? A gente vem pregando sem parar, como diz a história, e dando aula, e aí não tem garganta que resista. Então, eu peço a vocês a compreensão que eu não vou forçar a garganta, eu vou falar um pouquinho mais pausado, tá bom? Mas eu peço a sua atenção, porque Deus não precisa de grito para agir, tá certo? Jesus de Nazaré, quando pregou o Sermão da Montanha, estava sentado num barco, pregando o sermão mais poderoso de todos. E quando ele terminou, a multidão estava abasbacada, maravilhada com o que Jesus tinha dito. Ele estava sentado num barco falando. Para você ver o que é o poder de Deus. Nós não sabemos, nós não podemos medir, nós não podemos determinar. Deus age como quer e quando Ele quer. Amém? Convido a todos para abrirem suas Bíblias. Lá no livro, no Evangelho de João, um texto muito conhecido. Evangelho de João, lá no capítulo 11, um texto que todos vocês conhecem. Lá no capítulo 11, do versículo 19 em diante. Todos os irmãos acharam? Amém? Amém. Vamos ler. E muitos judeus haviam ido visitar Marta e Maria para consolá-las pela perda do seu irmão. Ao saber que Jesus estava chegando, Marta foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te concederá tudo quanto pedires. Jesus lhe respondeu: teu irmão ressuscitará. Disse-lhe Marta: sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Verso 26: e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Verso 27: respondeu-lhe Marta: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Verso 28, eu peço atenção no verso 28. Dito isso, ela se retirou e, chamando sua irmã Maria em particular, disse-lhe, a parte B do verso 28, o mestre está aqui e te chama. Repetindo só a parte B, o mestre está aqui e te chama. Algumas versões diz assim: e o mestre chegou e está te chamando. Amados, quando nós olhamos para o mundo de hoje, em geral, o Ocidente, que era um Ocidente cristianizado, seja a Europa, América Latina e América do Norte, dia após dia nós vemos um afastamento de tudo que é cristão. Dia após dia nós vemos que as pessoas estão cada vez mais colocando Deus fora da vida delas. Quando olhamos para a Europa, por exemplo, a Europa já diz que Deus morreu. Desde o filósofo Nietzsche para cá,
essa tem sido a pregação de muitos países europeus. A antiga Inglaterra, que tinha sido o berço do grande trabalho missionário protestante, hoje é um dos países que mais produzem ateus no mundo. Quando nós olhamos para a América do Norte, os Estados Unidos, que ainda é o país que tem maior número de evangélicos, porém também é o lugar em que tem sido mais rebatido no meio acadêmico a existência de Deus. Se olhamos para o nosso país, o Brasil, que nasceu, queira ou não, de uma visão cristã, uma visão católica cristã, crendo em Deus, hoje as nossas universidades dizem: Deus, não existe esse Deus da Bíblia. Os fundamentos clássicos cristãos têm ruído e caído por terra no meio dessa sociedade. Nós olhamos dia após dia a sociedade se afastando de Deus. Hoje eu posso dizer que o nosso país, ele pode não se auto-intitular de ateísta, mas é composto de ateus práticos, que vivem como se Deus existisse, aliás, que dizem que Deus existe, mas vivem como se Deus não existisse. Muitos estão dentro de igrejas, mas vivem como se Deus não existisse. A ausência de Deus é algo verdadeiro nos nossos dias, explícito. E quando nós olhamos para 10, 15, 20 anos para frente em nosso país, nós nos perguntamos: o que acontecerá? Nós ficamos boquiabertos com a realidade, o que vai acontecer. As pessoas não querem mais Deus, as pessoas não lembram mais de Deus, lembram quando estão perto de morrer, mas vivem a vida sem querer lembrar dele. A ausência de Deus é real nos nossos dias. Mas o que me assombra não é isso está acontecendo no mundo. Afinal de contas, o que esperar do mundo? Se ele está morto no maligno, já disse João. Se nos últimos dias haveria de cada vez piorar o estado dele. O que me assombra nos nossos dias é a realidade das nossas igrejas. As nossas igrejas hoje não gostam mais de pregar a cruz. As nossas igrejas hoje não têm mais como centro Jesus. As pessoas não querem mais viverem sendo igreja. Ora, igreja não é templo nem instituição, igreja são as pessoas. Mas as pessoas não querem a responsabilidade de seguir Jesus. Jesus se tornou ausente nas pregações. A mensagem hoje é de vitória, é a receita do bolo mágico. Faça os 7 passos, os 7 ingredientes que você vai ser bem sucedido. As mensagens têm sido tiradas de versículos isolados dos textos bíblicos, sem culminarem na cruz e em Jesus. Não tem mais o sentido da entrega, não se fala mais de conversão, não se fala mais de abandono do pecado, não se fala mais de regeneração, não se fala mais de seguir Jesus, de imitar Jesus, de sofrer por Jesus, de carregar a cruz pesada. A mensagem que tem sido pregada hoje é a mensagem só vitória, só bênção, só alegria. E isso você pode conseguir com os seus feitos mágicos. Eu auto-intitulo isso de feitiçaria mágica ou feitiçaria evangélica. Sabe por quê? Porque feitiço é isso, irmãos. É quando as pessoas fazem alguns tipos de ritos ou de rituais, ou usam alguns ingredientes mágicos para terem o que elas querem. As pessoas estão achando que podem comprar Deus, que podem colocar Deus na parede, que podem forçar Deus a dar alguma coisa, que é o abracadabra mágico. Faça assim e você vai ter. A ausência de Cristo
no nosso meio. E se você olha para a igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia tinha tudo, era rica, era poderosa, tinha tudo, mas Jesus já estava lá fora batendo na porta há muito tempo. Qual é a igreja dos dias de hoje? A ausência de Cristo tem sido um dos principais problemas para as igrejas atuais. Ou eu digo melhor, o principal: Jesus não é mais o centro. Eu quero chamar a atenção de vocês nesta noite, que diante desta realidade, diante deste caos, que tem feito multidões de igrejas caírem por terra, crentes abandonarem a fé, princípios cristãos serem destruídos, que tem feito cada dia mais nós vermos a nossa nação olhar para nós e não ver glória de Deus em nós. Pelo contrário, os evangélicos têm sido motivo de chacota no mundo, têm sido motivo de zombaria no mundo, porque eles não veem mais o brilho de Jesus entre nós, mas sim veem erros que dia após dia têm se avolumado. Somos 45 milhões e que diferença estamos fazendo para a nossa nação? A ausência de Cristo no nosso meio. Mas diante desse caos, eu quero chamar a atenção de vocês pelo versículo 28 desse texto. O Mestre, Ele está aqui e Ele está chamando por você. O Mestre, Ele ainda está entre nós. O Mestre ainda passeia no meio da igreja dele. O Mestre ainda está no meio da sua igreja. E é promessa dele: estarei convosco até a consumação dos tempos. O Mestre está aqui e Ele está te chamando para algo muito mais sério. O texto que nós lemos trata disto, de ausência e de chegada de Cristo. Ora, o capítulo 11 começa com Jesus longe dos seus 3 melhores amigos. De um dos 3 melhores amigos de Jesus: Marta, Maria e Lázaro. E acontece algo de ruim com esse seu grande amigo, Lázaro. Lázaro adoece para morrer. Jesus é avisado, mas propositalmente Jesus fica onde estava. Ele estava na região de Pérea e permanece lá durante um período de tempo. Depois, ele avisando aos seus discípulos, e os seus discípulos não querendo que ele fosse para a região da Judéia, para Betânia, porque Betânia era próximo de Jerusalém, e Jerusalém já os fariseus, saduceus, os líderes religiosos já queriam matar Jesus. Aí os discípulos disseram: você não vai, mestre. Jesus disse: eu vou. E ele vai, e quando ele chega ali, você vai ver logo nos versículos antes mesmo da leitura que nós iniciamos, Jesus chega, Lázaro já estava morto e sepultado há 4 dias. Lázaro já estava morto e sepultado há 4 dias. A ausência de Cristo sempre gera morte. Isso é que é interessante. Quando ele chega no lugar, só em ele chegar, o ambiente que estava tenso começa a se modificar. Por isso eu quero deixar claro para vocês nesta noite: a presença de Jesus e o seu chamado são os verdadeiros fatores para transformação. Não adianta palavreado bonito, não adianta pregação bonita, não adianta grupo de louvor que louva bem, não adianta reuniões bem organizadas. Se Jesus não estiver no meio, não acontece nada. O verdadeiro sentido é a presença de Jesus entre nós.
E Jesus, quando ele chega, ele transforma, e ele transforma principalmente o homem. Ora, irmãos, antes mesmo de eu adentrar os pontos aqui, as pessoas hoje vêm para os templos atrás de espetáculo. Elas querem o arrepio. Elas querem o pregador dando um pinote, com o olhar mágico que ele tem, com um terno brilhoso, com um sapato de jacaré, e ele fazendo todos aqueles movimentos mágicos. Estou falando em geral. As pessoas estão vindo para o templo apenas para assistir o espetáculo, porque elas já não se sentem mais igreja. E a maioria das igrejas brasileiras é composta hoje de um público rotativo, que está atrás de ir para receber. O evangelho não é para eu receber bênção. Eu não estou servindo Jesus para receber bênção. Eu não estou servindo Jesus para ter. Eu estou servindo Jesus porque Ele quer me fazer bênção para os outros. O sentido de servir Jesus é ser. E se é ser, eu tenho que abraçar o pacote todo, irmão. Se é bênção que eu vou ter, é sofrimento também que eu vou ter. Se é vitória que eu vou ter, é luta também que eu vou ter. O caminho é apertado, é sim, a porta é apertada, é espinhoso. Você vai sofrer por Jesus. E olha, as promessas de Jesus não só foi vida eterna, não. No mundo tereis aflições, é promessa dele, irmão. Vocês serão odiados pelas nações, é promessa de Jesus. Se odeiam assim eu, que sou o mestre, quanto mais a vós que sois servos. É promessa de Jesus. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Foi Jesus quem falou. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, vos caluniarem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa, alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Tem crente querendo viver a bênção do ter. Eu convido hoje a bênção de ser bênção para os outros. Ser crente, irmãos, é abraçar uma cruz. Ser crente é seguir Jesus. Ser crente é dar face quando alguém já bateu um lado. Ser crente é dar também a túnica quando lhe pedirem uma capa. Ser crente é andar mais uma milha. Ser crente é amar quem te odeia, abençoar quem te amaldiçoa, orar por quem te persegue. Quando Jesus está presente na minha vida, eu estou disposto a segui-lo, custe o que custar, até a morte, se preciso for. A presença de Jesus gera transformação. E que adianta eu estar revestido de bênçãos materiais? E eu gosto de dizer uma coisa: se você, irmão, passou por uma provação, ok, passou por uma provação financeira, não sei, material em alguma área, depois de terminada a provação, recebeu em dobro financeiro, ok, eu não sei mas se não houve transformação no seu interior, você foi derrotado. Vitória verdadeira não é quando nós temos o material. Vitória verdadeira é quando a presença de Jesus transforma o nosso interior. Ora, Jó, a vitória de Jó não foi o dobro, irmãos. E tem gente que diz que Jó não resmungou. Vá ler o livro. Jó resmunga o livro todo, irmãos. Ele não blasfema contra Deus, nem nega a Deus, mas ele resmunga, questiona o livro inteiro. Vá ler o livro. Quando ele encontra Deus, o Jó resmungão, quando Deus fala com ele no capítulo 38, no capítulo 40, ele diz: agora eu tapo a minha boca.
E lá no capítulo 42, a ele diz a verdadeira bênção dele. Ele não tinha nada material, não tinha recebido nada material. Ele diz: agora, antes meus ouvidos só ouviam falar, agora os meus olhos veem. A bênção verdadeira tinha vindo na vida de Jó, porque Jó tinha sido transformado. Não está acontecendo transformação na sua vida, é porque você não está ouvindo o chamado de Jesus. A presença está entre nós, Ele está passeando no nosso meio e está chamando por você. E o texto vai falar disso. Quando Jesus chega, algo de grandioso já acontece. Por quê? Em primeiro lugar, porque sempre a presença de Jesus e o chamado dele é algo singular. Ele é o mestre. Ele é insubstituível. Por que ele é insubstituível? Porque ele é o Logos. Porque ele é aquele que mantém todas as coisas, é aquele que dá a vida, ele é o primeiro e o último, é o princípio e o fim. Não há homem que possa substituí-lo, não há ninguém que possa substituí-lo. Ele é a luz e ele é a vida, ele é quem dá a vida e ele é quem tira, ele é o juiz das nações, ele é Senhor sobre todas as coisas. Não tem ninguém que substitua Jesus. Ah, mas minha oração é forte. Não é, irmão. Ah, mas eu sou uma pessoa boa. Você ainda é pecador. Ah, mas eu tenho 30 anos de crente. E daí? Você continua sendo pecador. Ah, mas eu fiz muita coisa boa. Eu digo para você uma coisa: diante de Deus, as tuas obras sozinhas, elas são trapo de imundície. Eu e você só entramos nos céus, porque Deus, quando nos vê, não vê a nós, vê Jesus de Nazaré. Nós fomos unidos a Ele, Ele é o nosso cabeça. Nós fomos agora unidos a Ele, como uma mulher unida ao seu marido, e mais nada pode separá-los. Esse inclusive é uma analogia paulina do capítulo 7 de Romanos. Nós estamos em Cristo e Ele está em nós, e tudo o que pedirmos ao Pai Ele nos dará. Essa é a unidade que temos com Jesus. Por isso, eu e você por nós mesmos nada podemos, nada somos, nada temos. Jesus de Nazaré é quem faz a diferença. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é quem nos salva, Ele é quem nos liberta, Ele é quem nos arrancou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele é quem nos dá vida eterna. O seu chamado é sempre a diferença. Ora, irmãos, foi o verbo que deu vida a todas as coisas. Se você abre o texto bíblico lá de Gênesis, diz assim: e disse Deus. É o Logos, é o chamado dele que nos dá vida. Foi o chamado dele que arrancou homens das trevas e os trouxe para a sua maravilhosa luz. Foi o chamado dele quando ele chama Pedro, que fez Pedro largar os seus barcos e seguir Jesus de Nazaré. Foi o chamado dele que chamou Mateus e fez o publicano jogar todas as coisas fora e seguir Jesus de Nazaré. Foi o chamado dele que fez Zaqueu, aquele homem que era errado e corrupto, descer daquele lugar e sair transformado, ajudando os pobres e dando parte da sua fortuna para eles. Foi o chamado dele, e é o chamado dele que tira Lázaro da tumba e dá a ele a vida, porque é Jesus quem chama. Foi ele quem te chamou, foi ele quem te chamou para uma obra, foi ele quem te deu a vida eterna. O chamado dele é especial. Logo, a presença de Cristo e o seu chamado sempre são especiais, porque ele é especial. Então, não vá por ritos, não vá por ideologias, não adianta nada disso se Jesus de Nazaré não for o centro de todas as coisas. Você quer saber se está certo
Você está ouvindo a voz de Deus, irmão? Ou faz tempo que você não sente e não ouve a voz de Deus? O caminho que você está trilhando, você está ouvindo Jesus te chamando ou está fora do chamado dele? Será que o chamado de salvação ou o chamado ministerial dele você está ouvindo ou já fugiu porque não acredita mais? Eu convido você nesta noite, aguce os seus ouvidos para ouvir a voz de Jesus, porque ele está te chamando. O mestre está aqui e ele está chamando por você. Segundo lugar, a presença de Jesus transforma literalmente as pessoas, o estado das pessoas. Primeiro lugar, dentro dessa transformação, ele transforma o sofrimento em esperança. Do verso 20 ao 27 do texto, e a gente leu, nós vamos ver essa transformação do sofrimento em esperança. Lá no início, você vai ver Marta abatida. Quando nós lemos aqui no verso 20, você viu que Marta está, verso 19, Marta estava abatida, tinha perdido seu irmão. Marta estava arrasada, tinha perdido seu irmão. Mas quando ela soube que Jesus estava chegando, ela se levantou dali e correu para perto de Jesus. Sabe por quê? Porque ele faz com que o sofrimento se torne em esperança. Quando estamos sem nada, quando achamos que tudo acabou, quando nós sentimos a presença de Jesus em nossas vidas, é como se nós sentíssemos um pulo dentro de nós, um salto dentro de nós, e nós queremos chegar perto de Jesus. Marta, quando ela corre para encontrar Jesus, ela já encontra ânimo diante daquele momento de tristeza. É interessante, ao conversar com Jesus, Marta teve a sua angústia transformada em fé. Ela chega para Jesus questionando ele, ela está angustiada. Ela chega e diz: Senhor, por que você não veio antes, mestre? Se você tivesse vindo antes, o meu irmão não teria morrido. Por que você veio agora? Agora é tarde. Agora é tarde. Porém, ela conversa com Jesus e Jesus olha para ela e diz assim: Marta, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Marta olha para ele e diz: eu sei que o meu irmão vai ressuscitar no último dia. Jesus repete novamente: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí Marta, naquele momento, quando ela encontra com Jesus, quando ela vê Jesus, quando ela fala com Jesus, quando ela ouve a voz de Jesus, quando ela ouve Jesus dizendo aquilo para ela, aí ela abre a boca no verso 27 e diz: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, eu creio que tu és o Filho de Deus, eu creio que tu estando aqui, algo de grandioso vai acontecer, eu creio que a minha vida vai ser transformada, eu creio que a minha história vai ser mudada, eu creio porque tu estás aqui. Amado irmão, eu não sei como está você, e eu não quero falar apenas de problemas pessoais, materiais seus, mas eu quero ir mais longe. Eu não sei como está seu relacionamento com Deus, eu não sei como está a sua vida espiritual com Deus, mas eu quero chamar a sua atenção, aquele que dá a vida, o Mestre está aqui, Ele está entre nós. É hora de você sentir a sua fé ser fortalecida, ser regenerada, ser renascida neste momento. Creia, porque o Mestre está chamando por você.
Marta teve o seu lamento no verso 21. Ela estava lamentando junto com as carpideiras e com sua irmã. Ela teve o seu lamento transformado agora em graça. Ora, a Marta que estava ali lamentando, quando ela fala isso para Jesus, que ela viu que coisa grande iria acontecer naquele momento, ela não fica ali apenas, ela sai feliz e radiante, correndo para a sua irmã, e ela chega logo para Maria e diz: Maria, o mestre está aqui, e ele está chamando por você. Todas as vezes que a pessoa que encontrou com Jesus, ouviu a conversa com Jesus, o diálogo com Jesus, e entendeu o que Jesus estava dizendo, ela não ficou parada no mesmo lugar, ela saiu propagando esta bênção para o mundo. Quer ver, biblicamente falando, quando você vê, por exemplo, André e João, eles se encontram com Jesus, eles vão na casa de Jesus, eles conversam com Jesus, eles saem dali correndo para falar para os outros discípulos, falam para Filipe, falam para Pedro, dizendo: nós achamos o Messias. Você olha a mulher samaritana, ela vai conversar com Jesus e tem aquele momento de quase um debate. Ela não estava entendendo o que Jesus estava dizendo. Quando Jesus entra na vida dela e chama ela, literalmente, para ela beber da água que daria para ela a vida eterna, ela não consegue parar ali. Aquela mulher que era uma mulher de má vista na sua sociedade, aquela mulher que tinha tudo para odiar aquela sociedade, ela sai correndo dali para dizer para aquele povo, para os samaritanos, que ela tinha achado o Messias, e a cidade toda vem para ouvir Jesus, porque a graça de Deus estava na vida daquela mulher. O mestre está aqui, está te chamando para você não ficar parado. O chamado de Deus não nos deixa parado. Tem crente que olha e vê aquele texto de Isaías e se comove. Gosta de dizer: o eis-me aqui, o envia-me a mim. É tão bonito, né, irmãos? Mas eu não sei se você quer ser partido no meio como Isaías foi. Mas uma coisa é certa: se você ouviu esse chamado, você não consegue ficar parado. Se você está parado, é porque você não está dando ouvidos ao chamado. Porque o chamado do Senhor ultrapassa séculos, ultrapassa milênios, e ele vem aos nossos ouvidos nesta noite, porque o Mestre está te chamando, porque o Mestre continua no nosso meio, porque o Mestre quer algo grande na tua vida, porque o Mestre quer transformação na tua história, porque o Mestre quer te libertar das tensões materiais. Pare de olhar para baixo, olhe para cima, porque o que Deus tem para você é muito maior do que você imagina. Pare de olhar para bênçãos materiais e pessoais. Deixe de ser egoísta. Os apóstolos, quando fizeram milagres, saíram tudo arrogantes, batendo no peito. Tá vendo, mestre? Nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Aí Jesus olhou para eles e disse: não se alegrem com isso, alegre-se antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. É hora de ouvir a voz do Mestre. É hora de ouvir a voz do Mestre. Ele está te chamando para você se humilhar. Ele está te chamando para o quebrantamento. Ele está te chamando para o arrependimento. Se tem pecado incubado, é hora de deixar cair por terra. Se tem desejos que não são bons, é hora de deixar de lado. Se existe rancor, birra e briga, que deixe tudo isso de lado. É hora de deixar os barcos para trás. É hora de correr atrás de Jesus. O Mestre está te chamando. O Mestre está aqui. O Mestre quer coisa grande com a tua vida. A maior transformação de todas é de dentro para fora.
E eu nesta noite não quero falar de bênção material. Deus vai te dar, amém. Mas eu quero te falar da maior bênção de todas, é a nossa transformação interior. E essa transformação não só foi a conversão sua não, a transformação o crente tem que estar vivendo todo dia, porque santificação significa transformação de essência e de hábito. Eu e você temos que estar mudando. O pecado que eu cometi ontem, eu não vou cometer hoje. O pecado que porventura eu cometer hoje, eu não vou cometer amanhã, porque eu quero uma vida em santidade, porque o meu mestre está na frente, ele está me guiando, ele está me chamando, eu tenho que acompanhar ele. Jesus de Nazaré está chamando por você. Pare de ficar parado. O chamado transforma também. Segundo lugar, nessa transformação que ele faz do estado das pessoas, do verso 28b ao verso 34, Jesus transforma, a presença dele transforma desilusão em intimidade. Se vocês não lembram, dos três, o mais íntimo de Jesus era Maria. Maria estava aos pés de Jesus. Era assim que a Bíblia diz. Lá em Lucas é falado sobre isso. Marta estava preocupada com o trabalho, Maria estava preocupada com Jesus. Nem Lázaro tinha a intimidade que Maria tinha com Jesus. Maria era a pessoa mais íntima de Jesus, dentre os três. Porém, quando Lázaro morre, Maria, ela sofre uma crise interior muito grande. Se você olha para o texto, Jesus chega e ela não faz conta. Quem se preocupa em receber Jesus é Marta. A mais íntima continua achando por bem ficar ali com as carpideiras, chorando pelas suas perdas. Ela está desiludida com Jesus. E se você imagina a cabeça de um ser humano, ela talvez está irada com Jesus. Por que ele não veio antes? Por que ele não veio antes? Ela está desiludida com Jesus. Ela estava deprimida, revoltada. Tem muitas Marias no nosso meio. Não recebeu a bênção quando queria, ficou revoltado. Passou pela humilhação que não esperava, ficou revoltado. Os problemas apertaram, e ele esperava que Deus fizesse do jeito que ele imaginava, e ficou revoltado. O problema, a angústia, o sofrimento o derrubou. Quantos não estão dessa forma no nosso meio? Só que eu chamo a sua atenção, o Mestre está aqui, está chamando por você. O Mestre está aqui, está chamando por você. Jesus usa a boca de Marta para dizer que ele tinha chegado e ele estava chamando por Maria. Maria desiludida, ouve a voz de Jesus, ele está chamando por você. Ele está chamando para mudança. Ele está chamando para transformação. E o texto é interessante. Ela estava arrasada, estava totalmente decadente, ela estava derrubada. Mas quando Marta vem cheia do Espírito Santo,
e fala para Maria: Maria, levanta, Maria, o mestre chegou, vá lá, ele está chamando por você. O coração de Maria e a mente dela voltaram talvez no tempo. Imagine, ela lembrou do Jesus que operava milagres. Ela lembrou do Jesus que pregava e o coração dela ardia. Ela lembrou do Jesus a quem ela amava. Ela lembrou do Jesus a quem ela colocava-se nos seus pés. Ela lembrou do Jesus que tem todo o poder. Ela lembrou do Jesus que está acima de todas as coisas. Ela lembrou de Jesus que é o mestre singular. Ela lembrou do Jesus que podia e pode fazer todas as coisas. Está batido, o negócio está difícil, está desiludido, lembra de Jesus. Lembra como ele entrou na tua vida. Lembra das maravilhas que ele já fez. É hora de fazer um retorno para a tua história. Faça agora como Maria. Ela estava deprimida quando ouviu a voz de Jesus. Ela saltou e saiu correndo para encontrar-se com Jesus. O texto é tão claro desse momento que o texto diz que os judeus ficaram olhando um para a cara do outro, as carpideiras, e disseram: para onde essa daí vai? Ela vai chorar na cova. Eles saíram correndo atrás porque Maria saiu a toda força, porque agora ela queria se encontrar com Jesus de Nazaré. O mestre está te chamando. Te salta de onde tu estás, te levanta de onde tu estás. É hora de correr com tudo que você tem. Deixa o resto para trás. É hora de se encontrar com Jesus de Nazaré. Ela, quando deixa tudo para trás e ela se encontra com Jesus, ela faz algo que Marta não fez. E isso daqui é quando se mostra que a desilusão se torna, na verdade, em intimidade. Se você está, irmão, passando pelo momento de sofrimento, quanto mais baixo foi o teu poço, quanto maior foi a tua decadência, maior será a tua ascendência. Deus vai te colocar num lugar muito mais alto. É a intimidade que você vai ter com Jesus. Quanto maior o sofrimento, te prepara, Deus vai estar te aprovando de forma gloriosa diante dos olhos dos homens. E ela chega diante de Jesus. É diferente de Marta. Olha aqui a Maria, que era íntima de Jesus e que é íntima de Jesus. O que ela faz? Ela se joga aos pés de Jesus. Não se importou porque Jesus estava no meio da estrada. Era sol quente. Ela não se importou se ali tinha chão com terra, estava tudo sujo. Não se importou. Ela se jogou aos pés de Jesus porque ela tinha intimidade com o mestre. Para de se preocupar quem está vendo. Para de se preocupar qual é o paradigma que você está quebrando. Para de se preocupar o que o pessoal vai falar. É hora de se jogar aos pés de Jesus, porque o mestre está te chamando. E é mais grandioso o que acontece, sabe o que é? É tanta intimidade, é tanta conexão que ela tinha com Jesus, Maria, que quando ela se encontra com Jesus, que ela se joga aos pés de Jesus, Jesus olha para ela e a Bíblia diz que Jesus se comove. O termo em algumas Bíblias é: ele se perturba. Jesus se perturba com o choro e com o gemido de Maria. Jesus se perturba com o sofrimento de Maria. Jesus se perturba com aquele momento de comoção de Maria. Se você tem intimidade com Jesus, é hora de balançar o coração do mestre, porque ele está te chamando. Te joga aos pés de Jesus e sinta a intimidade que você tem com o mestre. O texto vai tão longe, irmãos, que lá no verso 35, esse daqui muita gente sabe recitar. É o menor do Novo Testamento, tá certo? Jesus chora. Sabe o que é fazer o Deus homem chorar? Você imagina o que é fazer o Deus homem chorar?
O Deus homem que chora pelo momento de tensão, pelo sofrimento de Maria, pela angústia que Marta tinha passado e agora estava em fé, e agora vê o amigo que está sepultado. O Deus homem chora. O Deus homem, quando olha para você, ele sofre por você. A Bíblia diz que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Jesus de Nazaré ainda é o nosso advogado. Ele ainda está por nós. Ele ainda está conosco. O teu sofrimento, você não está sozinho. Jesus está na tua vida. O Deus homem ainda chora por você. É hora de se jogar aos pés de Jesus. A tua tensão, o teu sofrimento interior vai ser transformado, porque a presença de Jesus está neste lugar e Ele está chamando por você. Terceiro lugar, para encerrar esta palavra, a presença de Jesus e o chamado dele, além de ser singular, como a gente viu, além de transformar o estado das pessoas, essa presença de Jesus transforma realidades. Em primeiro lugar, lá no verso 37 até o verso 44, você depois lê em casa, porque não dá tempo a gente ler aqui. Vai em primeiro lugar, transforma a morte em vida. E olha o poder do chamado de Jesus. São 3 ordens que Jesus dá. 3 ordens. A primeira, ele diz: retirem a pedra. A segunda ordem, ele diz: Lázaro, vem para fora. E uma terceira ordem do mestre: tirem as faixas dele. O homem que estava morto, dentro de uma tumba, sai daquela tumba, é retirado as faixas, ele volta o homem normal. E mais na frente o texto diz que ele está sentado com Jesus comendo, e o povo da cidade vinha ver, porque não acreditavam que coisa tão grandiosa tinha acontecido, porque a presença de Jesus estava no lugar e ele estava chamando. Irmão, eu não sei como está você. Se está dentro do sepulcro, o mestre está dizendo: tira hoje a pedra, porque o mestre está falando para você nesta noite: tira esta pedra. Sei lá que pedra é essa. Se é uma pedra que você criou, é hora de você tirar, porque o mestre está chamando por você. Se você se sente morto, atrofiado, fraco, fracassado, derrubado, sem forças, sem vontade de trabalhar no reino, sem vontade de trabalhar para Deus, frio, o mestre está te chamando: vem para fora, te levanta, ganha vida, porque eu estou aqui, eu sou a ressurreição e a vida. Mas o terceiro detalhe é que é importante. O pessoal gosta só de falar dos 2. Tem gente que até ressuscita, mas continua atado, continua cheio de faixa, continua preso às lembranças, continua imóvel, continua parado, continua ali atado. Rasga isso, deixa isso de lado, tira tudo isso, porque o mestre já está mandando: tira a história para trás. A tua história antiga morreu, você já não é mais aquele antigo, não é aquela história: eu me converti, o meu braço, não. Deixa isso de lado, a tua vida velha morreu, você agora tem uma vida nova, a vida nova com Jesus de Nazaré. Tira de lado, ele transforma realidades. O mestre está aqui transformando a tua realidade.
O Mestre está aqui transformando a tua realidade. Quem sente a presença do Mestre, porque eu estou sentindo Ele neste lugar, Emanarachéria. O Mestre está chamando por você. Segundo lugar, a presença e o chamado do Mestre transformam realidades, mas não é só a tua. O mal de hoje do povo, como eu falei, é o egoísmo, eles só querem para si, mas não transformam só a sua. Ora, a cura não foi, o milagre não só foi ali para os seus amigos que Jesus trouxe. O milagre, a grandeza do milagre não foi só para Lázaro, não só foi para Marta e Maria. O texto vai além. Lá no verso 37, mostra que a multidão era criticando Jesus por fazer aquelas coisas. A multidão era incrédula, era contra o Mestre, zombava do Mestre. Mas quando Jesus fez o milagre, a multidão saiu glorificando e crendo nele, dizendo: nós temos o Messias, nós cremos no Messias, está aqui a obra grandiosa de Deus. O que Deus faz na tua vida não é para a tua glória. O que Deus faz na tua vida não é apenas para o teu benefício. O que Deus faz na tua vida é sinal para a salvação do mundo. O que Deus faz na tua vida é sinal para a salvação de vidas. O que Deus faz na tua vida é para a bênção das nações. Se você gosta de fazer as coisas, de ter para si, irmãos, esqueça, porque Deus, Ele quer te usar como ferramenta de salvação. Foi tão grandiosa a repercussão deste milagre, que a Bíblia diz que os líderes disseram: agora nós temos que matar esse homem, não tem jeito. O povo já viu, ele é o Messias mesmo, não tem como a gente negar. Ele ressuscitou o cara que estava morto, não tem como negar. Irmãos, o que Deus quer fazer na tua vida é para isso, é para o mundo ver que a glória de Deus está entre nós, que eles tenham de dizer: não tem como negar, esse povo tem realmente Deus. Eu não gosto desse povo, mas a glória de Deus está na vida deles. Nesta noite, você que ouviu esta mensagem, eu não sei como está a tua fé, eu não sei como está a tua história com Deus, eu não sei quais têm sido as tuas intenções, eu não sei como está a tua vida, mas eu quero dizer para você: o Mestre está te chamando para a renovação. A igreja fique de pé neste momento.